Este projeto lança uma nova luz nas trajetórias das jovens ocupações de terras e assentamentos populares na periferia sul da cidade de São Paulo, enquanto fomenta a construção de coalizões e a coprodução de estratégias para melhor garantir a segurança da posse e a urbanização. O foco é facilitar a troca de conhecimento entre as comunidades mais experientes, com uma longa tradição de organização, e aquelas nos estágios iniciais de formação. O crescimento urbano de São Paulo na direção da Zona Sul intensificou-se a partir da década de 70. Desde então, a condição de baixa renda da população trabalhadora, combinada às insuficientes alternativas habitacionais promovidas pelo Estado e ao alto preço dos imóveis e aluguéis nos bairros centrais, faz com que até hoje essa região seja ocupada para fins de moradia. Por isso, é também um território de organização e luta popular para a conquista desse direito. Já vim direto para aqui, para a Zona Sul. Paguei aluguel primeiro, né? Depois, uma ocupação, fomos lutar com favela, e aí a gente começou a lutar por moradia. E aí, também por água e luz, e também transporte. Tinha dificuldade de transporte também, muitos para transporte. Era difícil, mas a gente lutou. E eu agradeço até hoje a Igreja Católica, porque o padre me deu, eu fui pedir ajuda à Igreja Católica, porque eu sou católica, né? E aí o padre me deu uma força, falou, não posso fazer muito, mas eu vou marcar presença e voltar. Mas assim, não tinha jeito. Pessoal, quando a gente ia negociar lá, na Coab, né? Nós levávamos o padre, e o pessoal pensava que são só o padre, mas a gente não queria saber. Mas assim a gente continuou a luta e foi adquirindo a luta. Aí eu já fazia a luta aqui da Capela do Socorro e também em Campo Limpo. E também trabalhava também como no setor sindical, né? E aí a gente continuou a luta e fomos lutando até chegar aqui. Aí quando vamos ver a questão de moradia, já que na Zona Sul, que é o maior parque industrial de São Paulo, ninguém podia morar aqui porque eram mananciais. Aí nós nos organizamos, foi em 82, fizemos a maior ocupação do Brasil, com 40 mil pessoas, a mais da empresa Guarapiranga. Entendeu? Dali começamos a trabalhar para se fazer um mutirão. Foi o primeiro mutirão que saiu daquela região, foi na Cova Adventista. Entendeu? Aí fizemos a luta e não parei mais, entendeu? Estamos na luta. Então, começamos a alfabetização de jovem adulto, né? Que era um projeto que a gente tinha lá no campo, então nós começamos também a fazer esse trabalho aqui em São Paulo. As salas de aula, que nasceu a necessidade da luta urbana, né? Lutar pelo direito à casa, à moradia, né? Aqui, essa comunidade, eu quando vim morar aqui, o Cocaia já existia. Então, ela deve ter uns 41 anos de existência, o nosso Cocaia. Aqui, eu moro desde 1980, aqui nesse bairro, aqui no Residencial Cocaia, né? O Residencial Cocaia é um bairro só Cocaia. Normalmente, o pessoal fala que Cocaia engloba alguns bairros no entorno. Olha, a gente pagava aluguel, né? E aí, na época, a demanda imobiliária oferecia esses terrenos aqui com algumas facilidades, né? Que a gente dava uma entrada e ficava pagando aos poucos. E foi por isso que a gente acabou comprando esse lote aqui, no qual deu muito trabalho para legalizar esses primeiros lotes, né? Eu não tinha outra opção, né? Eu coloquei o carro no terreno, do carro comecei a morar dentro do carro, e eu saía na rua, catando resto de madeirite, pontaletes,
telhas, enfim, alguns materiais recicláveis para poder montar um barraquinho para mim morar, né? Atualmente eu estou desempregado aí devido à situação aí que o nosso país está passando, né? Eu creio que não só eu, mas a metade da população, infelizmente, está passando por isso, né? E eu sou da ocupação aqui da CCBE, né? A Comunidade Colonial de Brasileiros e Estrangeiros, né? Essa ocupação tem 1 ano e 7 meses que eu estou aqui. Era uma área abandonada, ficou abandonada aí aproximadamente aí, há 15 anos, né? A gente é óbvio que não está ali porque a gente quer, a gente está ali porque a gente precisa, necessita. Né? Eu sempre paguei aluguel quando vim. É a primeira ocupação em que eu moro. Já morei aqui, no mesmo lugar onde eu estou, em 2007. Mas em 2007 eu acabei comprando de grileiro. Não sabia. Fui removida e voltei depois de alguns anos para o mesmo lugar. E aí, dessa vez, eu decidi ocupar junto com outras famílias. Eu voltei a morar aqui no terreno de volta, na ocupação, em 2016. Desde os anos 70, a Zona Sul foi definida por lei estadual como área de proteção de mananciais para preservar o entorno das represas Guarapiranga e Billings, que abastecem parte da população metropolitana. Essa lei estabeleceu restrições para a ocupação urbana, mas não foi suficiente para contê-la. Os conflitos socioambientais na região motivaram a elaboração e revisão de vários programas e leis municipais, estaduais e federais, de um lado, ampliando as possibilidades de regularização de moradias e melhorias de infraestrutura nas comunidades, e de outro, fortalecendo a manutenção de áreas preservadas. Contudo, para que essas leis se efetivem, são necessárias políticas públicas permanentes, o que não foi uma constante na região. Os conflitos entre moradia e proteção ambiental permanecem. A única coisa que a gente vai ter que fazer é lutar por uma moradia digna, né, por uma outra moradia. Enquanto der, a gente vai permanecer. Atualmente, a chamada Região Sul 2 abriga 15 distritos e 23% da população do município, ou seja, mais de 2,5 milhões de habitantes. Na área de proteção de mananciais, há cerca de 317 favelas e 367 loteamentos, que juntos somam mais de 171 mil domicílios. Os distritos do Extremo Sul concentram população de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. Em uma sociedade tão desigual como a brasileira, o direito ao meio ambiente é contraposto ao direito à moradia. É preciso superar essa falsa contradição, pois ambos são fundamentais para garantir uma condição de vida segura e saudável. Mas isso depende da superação das desigualdades e da ampliação da justiça ambiental, pois grande parte da população vive em condições precárias e seu cotidiano é uma luta constante para sobreviver na cidade. Nós moramos próximo de uma represa, né? Que você olha de longe, você vê a coisa mais linda do mundo, como ontem eu pude ver lá no Gaivotas, aquela coisa linda, maravilhosa, mas quando você pisa lá no território que você vê esgoto a céu aberto, quer dizer, a gente paga esgoto, o esgoto ele vai direto para a represa, e ali você vê aqueles dejetos dentro d'água, porque a gente, infelizmente, tem isso, né? Nós ainda temos córregos sem ser canalizados, esgoto a céu aberto, nós pagamos pelo esgoto, mas a gente não vê o trabalho nenhum. Também se observa uma desigualdade de tratamento na aplicação da legislação ambiental. O poder público é mais tolerante quando classes mais altas causam infrações de poluição, e é mais rigoroso quando se trata de impactos ambientais decorrentes da necessidade de moradia da população de baixa renda. Você vê que às vezes tem até uma controvérsia. Você chega na Avenida Robert Kennedy, que é do Largo, que é parte aqui da Zona Sul, no Socorro, você vê uma avenida cheia de casas grandes, de mansões, muito comércio na beira da Guarapiranga. Quer dizer, aquele esgoto, tudo vai cair aonde?
E quer dizer, como que você pode ter uma área de lazer ali e ter comércio que vem beneficiar aquelas pessoas e você não pode ter uma moradia? Por que não reestruturar, né? Para que dê uma melhor moradia e que a gente venha andar junto com o meio ambiente. Porque realmente hoje você dá dó. Você vê muito lixo, vê represa que me alimentou quando criança, quando meu pai não tinha serviço. Hoje não tem mais nada, né? Por exemplo, me chamaram lá numa pegação de posse, eu fui lá, barramos lá o pessoal, não deixamos ninguém sair. Aí só derrubaram as casas que tinham ocupadas, viu? Aí eles falaram, eu vou tirar o gato de vocês. Digo, aqui ninguém queria gato, não. Aí o cara, vocês estão furtando água, estão furtando luz, vai ser tirado agora, entendeu? E a luz, vinha água a 800 metros de distância, entendeu? Aí, o que tem? Tem que fazer fossa. Mas imagina fazer fossa em áreas de mananciais. Aí que contamina mesmo, entendeu? Então, é uma dificuldade terrível para se morar aqui. Mas é um lugar que lutar para que tenha um saneamento ambiental aqui. O argumento ambiental já foi muito utilizado na Zona Sul para justificar ações de remoção feitas pelo poder público ou por proprietários privados. Tratar as ocupações feitas por famílias de baixa renda como crime ambiental, sem distingui-la das ações de grileiros que visam o lucro com a venda ilegal de terras, apenas agrava o problema. Como consequência, as famílias removidas acabam se deslocando para locais ainda mais precários e impróprios para morar. Eles vinham, olhavam para ver se o pessoal estava desmatando árvore e tal, mas é aquilo, se a pessoa está ocupando, ela vai, não tem como. E assim, não vai contar a quantidade de árvores que tem. Infelizmente, foi um desastre assim, ambiental muito grande, nesse sentido, né? Mas a ocupação, a falta de moradia, né, falou mais alto. Por outro lado, a luta pela moradia tem incorporado cada vez mais a pauta ambiental e reivindicado qualidade de vida com proteção ambiental na comunidade e seu entorno. Dentro da lei de proteção aos mananciais, a gente poderia construir 70%, né, da área. E aí nós fizemos o contrário, entendeu? Aí eu fiz ao contrário, porque nós tínhamos muita nascente. Então eu construí só 30% da área. Certo? Então, somando tanto as casas quanto as ruas que nós temos, entendeu? Então, foi 30% que nós construímos. E o restante nós deixamos, porque eu tenho muita nascente, né? Eu tenho tem nascente, temos horta, entendeu? E um bocado de espaço eu fiz como praça, né? Eu coloquei como praça, né? Mas já pensando mesmo no futuro, né? Para a gente poder estar desenvolvendo outros projetos, né? Institucionais para atender a comunidade, né? E assim, o meu sonho ainda, né? É a gente ter aqui na Chácara do Conde agora a creche, né? E um centro de atendimento ao adolescente, porque a casa da terceira idade eu já consegui. Bom, a Zona Sul, o que eu percebo que é uma característica muito nossa e que não se repete tanto nas outras periferias. Nós estamos num território que é majoritariamente a área de mananciais, de preservação ambiental e de abundância de água. Isso é uma condição que precisa ser considerada sempre. Infelizmente, esses corpos d'água estão muito poluídos, mas eles existem, eles estão ali. Então, eu acho que uma coisa que precisa ser considerada, a moradia não está destituída do entorno, então precisa se pensar no entorno, precisa se pensar como recupera esses córregos, como que a gente pode fazer uma moradia que seja menos agressiva à questão ambiental, né? Aqui já não havia, aqui nesse espaço, mata. Ao entorno é que tinha essa área de proteção. Porque por muito tempo que aqui é uma área, você sabe que é uma área de proteção ambiental, de mananciais. Então, por isso que fica um pouco difícil de
de habitar, do habitar. Mas, ultimamente, aqui tem crescido muito, então, o pessoal estão chegando, estão construindo e estão morando. Tem aqui um entorno que, por muito tempo, ficou preservado, e tinha que ter uma área de regularização de proteção, ali com árvores plantadas, com a mata virgem. Nós tínhamos isso aí, mas até isso eu acredito que dentro de pouco tempo só vai existir na foto ou em alguma gravação, porque estão vindo, estão loteando, estão fazendo comércio Em relação à área de manancial, o poder público sempre foi muito omisso ali. Agora, o outro problema na Zona Sul é o avanço do mercado imobiliário ali, naquela região, que se estende como continuação à operação urbana consorciada Águas Praia. Ali, a estratégia do poder público de intervenção ali é por instrumentos de reestruturação urbana que são excludentes, né, por natureza, né, porque há um privilégio ali no sentido de valorizar a área, concedendo um grande privilégio aos proprietários de terra e às grandes construtoras, em detrimento da população de baixa renda. Se discute primeiro a questão dos viários, se discute primeiro as intervenções que vão que vão valorizar mais aquela região, para depois se discutir se sobrar dinheiro para a população de baixa renda. Então, falar do direito à moradia, ele é uma parte do próprio processo de desumanização que eu acho que a gente vive. Assim, e ela tem que morar, né? Para habitar esse planeta, ela tem que ter uma casa digna, decente. E eu acho que, assim, produzir não só o conhecimento, né, mas acho que reconhecer esse território, né, a Zona Sul, eu acho que apresentar, né, denunciar essas questões, essas violações, né, e a condição, né, de que a população está submetida, eu acho que é uma forma importante de enfrentamento, porque é uma forma de dizer que não está funcionando, né, que não está dando certo a alternativa vigente, né? A terceirização não dá certo, a privatização também não dá certo. Então, eu acho que se tem uma das coisas, né? Acho que não é a única coisa, mas uma das coisas muito importantes que a universidade tem colaborado e pode colaborar é a construção desses dados, né? Dessa realidade. Acho que junto com a comunidade, apresentar essas denúncias, né, e essas condições. Eu acho que essa é a contranarrativa que a gente precisa para dizer que não está dando certo o que está colocado, né? E a gente não quer instituir essa forma, né, de conceber os territórios. A gente pensa e acredita numa outra forma. Infelizmente, foi um desastre, assim, ambiental muito grande, nesse sentido, né? Mas a ocupação, a falta de moradia, né, falou mais alto.